para o que vai ser explicado de seguida. De qualquer modo, estava a agradecer esta apresentação do João Aides sobre o projeto integrado da incubadora cultural e deste projeto de reabitar o parque. Agora, apresentadas as dinâmicas, estratégias e expectativas da cidade, eu passaria a palavra ao arquiteto Paulo Marcolli, responsável, é o diretor do Departamento de Arquitetura da Escola Superior Artística do Porto, que nos vai apresentar os temas que iremos desenvolver no workshop, assim como as metodologias. Boa tarde a todos. Eu queria mais uma vez agradecer à Câmara pelo desafio que nos lançou e por nos ter convidado. É uma honra para nós. Queria agradecer, em segundo lugar, também os alunos e os professores da nossa escola que se deslocaram até aqui. Acho que foi muito bom e muito bom vê-los aqui todos reunidos e a contribuir, porque achamos, digamos assim, que é importante a sua presença. Agora, retomando um pouco aquilo que a arquiteta Fátima estava a falar, para retomar um pouco a ligação, assim, aos pressupostos, aos princípios que nós consideramos fundamentais para princípios metodológicos, inclusivamente do workshop, para te referir, de facto, que nós partilhamos, somos da opinião, digamos assim, relativamente aos desafios que nos foram lançados pela Câmara, de que, de facto, a cidade tem que ter esse aspecto, digamos assim, de desejabilidade, de atratividade. Todo o investimento que foi feito de um ponto de vista económico, que é fundamental, que é motor de desenvolvimento, também, ao lado, digamos assim, desse esforço, tem que existir, obviamente, uma preocupação muito grande para tornar, efetivamente, a cidade mais atrativa. É importante, de facto, fixar recursos, fixar talentos. Ninguém quer viver num sítio pouco aprazível. Se queremos, efetivamente, fixar aqui recursos qualificados, pessoas que queiram viver aqui, trabalhar aqui, temos que lhe proporcionar um meio, efetivamente, agradável, aprazível, e vê-se que, efetivamente, o investimento aqui da autarquia é, de facto, aquilo de apostar na cultura. Há uma aposta muito forte, muito grande na cultura. Este programa, digamos assim, de regeneração urbana é, efetivamente, reflexo, digamos assim, desta aposta. Vê-se mesmo que há um dinamismo muito grande e que este dinamismo, digamos assim, tem que ser aproveitado e talvez seja o momento certo para agora, como é que eu posso dizer, tirar partido, digamos assim, deste dinamismo e intervir na parte física da cidade como complemento, digamos assim, necessário. Bom, face a esse desafio que nos foi lançado e aos objetivos, nós o que é que pensamos? Pensamos, eu não vou agora fazer aqui uma descrição de ponto a ponto, equipamento a equipamento. O que acho que interessa mais aqui é o princípio metodológico. Portanto, aumentar o poder da atratividade da cidade. Os princípios, digamos assim, já foram mais ou menos antecipados, mas é importante repetir, portanto, criar espaços polivalentes, múltiplos, adaptáveis às variações. Chegamos a ver há pouco como, efetivamente, terá que haver uma maior integração e uma certa integração ali no Parque Alto da Vila, com funções, digamos assim, de caráter artístico, de divulgação, de experimentação, integradas com outras funções de caráter social, de convívio, que é fundamental. Portanto, ambientes confortáveis, diversificados, valorização do património cultural e, portanto, é com esse pressupostos que o workshop se pretende desenvolver. E é também com o entendimento é adotar, digamos assim, uma estratégia de articulação entre as potencialidades de todos, o que não vai ser fácil. Portanto, este desafio não vai ser fácil. E nesse desafio, como chegamos a ver há pouco, o objeto, a referência, digamos assim, principal é efetivamente o Parque Alta Vila. É um elemento central no processo de qualificação urbana, não é? E do espaço, e tem efetivamente, do nosso ponto de vista, três funcionalidades, as três funções importantes da forma como nós entendemos e que foi transmitido. Portanto, uma funcionalidade social, um espaço de encontro, de socialização, uma função claramente cultural, porque é efetivamente um espaço de aculturação, de experimentação e divulgação das diversas formas de artes, como chegamos a ver há pouco, mas também tem uma função muito importante que é ecológica e ambiental, portanto, enfim,
tornar um elemento, digamos assim, a nível do ambiente urbano muito importante e que a gente já teve a oportunidade de ver na estratégia, digamos assim, da autarquia, essa importância de fazer a ligação do parque, inclusive então uma parte da estrutura ecológica municipal, não é? O VAL, que eu acho que é uma estratégia muito inteligente, muito bem pensada e que a gente terá que aproveitar, digamos assim, desta intuição. Nós, face a estes objetivos, a estes desafios, consideramos que era importante, enfim, estruturar o workshop, digamos assim, basicamente em 4 temas. Os temas surgiram, de facto, como instrumentos para sistematizar e concretizar melhor os objetivos de valorização do espaço urbano, para produzir inclusivamente ideias ou soluções que servirão de base depois para um projeto provavelmente até mais amplo, servirão, digamos assim, um pouco de plataforma para soluções também partilhadas, que é muito importante, digamos assim, que as soluções sejam partilhadas, de acordo também com as aspirações da população. Portanto, passando aos 4 temas, o primeiro tema que identificamos é o tema do Parque da Cidade, em que estivemos a ver aqui. Eu vou correr, agora vou passar as imagens, portanto eu não vou fazer uma explicação agora de qual é o equipamento ou qual é o espaço, eu acho que as imagens falam por si. O que nos interessa aqui, por exemplo, no que toca o tema do Parque da Cidade, tem 2 grandes objetivos, do nosso ponto de vista. Portanto, recuperar e criar espaços que articulam a cidade, a paisagem envolvente, porque por um lado temos o Parque da Alta Vila e depois, mais em baixo, temos o Parque, estas são as suas valências, digamos, não é? Foram já vistas, e depois temos mais em baixo o futuro Parque Urbano, chamado até Parque Verde. Nesse tema, o leitmotiv, do nosso ponto de vista, será uma melhor relação entre natureza e cultura. Encarar o espaço livre ou o vazio, como nós arquitetos costumamos chamar, como matriz de lugar e oportunidade de desenvolvimento. Portanto, o vazio será o grande protagonista nesse tema. E, sobretudo, digamos assim, 2 observações importantes. No Parque do Alto da Vila, portanto, adaptar o espaço a novas formas de estar, porque, efetivamente, as exigências que se irão impor no futuro aqui com a incubadora cultural serão, exigências de caráter artístico, de encontro, de divulgação, de experimentação, juntamente com outras exigências, digamos assim, de caráter mais social, portanto, como lugar de encontro, de socialização, que efetivamente é importante. Aqui vemos que efetivamente o parque está posicionado numa posição privilegiada, uma espécie de varanda, enfim, de janela para o vale onde corre o Rio Águeda, e é exatamente nessa zona que irá surgir, ou pelo menos está previsto, não é, o futuro parque urbano. Relativamente ao parque urbano, quais serão as preocupações maiores? No fundo, utilizar e manipular de forma criteriosa os elementos naturais e seminaturais, acho que esta vai ser uma prioridade, o que implica, digamos assim, uma leitura atenta das condicionantes do seu lugar e, sobretudo, a relação ecossistémica que este lugar tem com o rio. Portanto, acho que esta preocupação será central. Esse tema, digamos assim, faz de ponto, ou pelo menos liga-se diretamente ao tema das margens. Por um lado serão as margens do rio e, portanto, em estreita articulação com o parque, com o espaço do parque e, como veremos agora nas imagens a seguir, também outras margens da cidade, portanto, as margens que estão situadas mais a norte, onde se encontra o caminho de ferro, que nós achamos que era um espaço, pelo menos uma zona, que necessitaria de um certo tratamento, até para eliminar algumas barreiras que, do ponto de vista ecológico, estariam um pouco a interferir, enfim, nas dinâmicas naturais, inclusivamente do vale. Relativamente às margens, portanto, tem essa ligação forte e direta, portanto, com o Parque Urbano da Zona Sul, a norte com a zona da linha de ferro e, portanto, aqui nesta zona o que se pretende é potenciar, digamos assim, ou criar espaços mais voltados para o lazer, para o recreio, fazer a inserção também de pequenos equipamentos e atividades económicas complementares de apoio ao recreio e ao lazer e, sobretudo, integrar
esses elementos com a componente biofísica mais natural. Aqui o leitmotiv será efetivamente o diálogo entre as valências arquitetónicas e espaciais e o rio. Portanto, o ideal, inclusivamente, seria o de conseguir uma maior ligação, uma estruturação, enfim, mais direta entre o Parque Alta Vila e o Parque, digamos assim, a sul. Quase como se isto fosse um grande parque urbano. Essa foi um pouco também a ideia que nós debatemos enquanto organização e estivemos a discutir, que podia ser, inclusivamente, um assunto bastante interessante e que podia ser explorado no âmbito do workshop. Portanto, ligação cota alta, cota baixa, como estratégia, digamos assim, fundamental, ou abordagem, digamos. Passando agora aqui mais à frente, pronto, algumas imagens que mostram já um avanço, digamos assim, do ponto de vista do tratamento das margens. Portanto, algum trabalho já foi feito, já foi iniciado, e é um trabalho até bastante interessante. Portanto, há aqui essa intenção de continuar a prolongar e enriquecer, não é? Dar continuidade a esse trabalho. Como podemos ver depois a seguir, pronto, era aqui que eu me estava a referir o tal vale, não é? O vale de Ervas, portanto, que cria esta continuidade, ali uma linha d'água que é muito importante, e aqui sobressai essa imagem, enfim, do aterro da linha de caminho de ferro, que possivelmente poderá ser um espaço que a gente poderá, enfim, tratar de outra forma, tornar o vale mais permeável, enfim, introduzir algumas variações e algumas formas, digamos assim, de requalificar esse espaço, até no sentido de, como é que é dizer, dar continuidade a parte, entre estas partes das cidades que são, no fundo, atravessadas pela linha de caminho de ferro. Aqui algumas imagens ainda. Relativamente ao tema dos espaços coletivos, nós consideramos que os espaços coletivos têm, efetivamente, uma dupla funcionalidade. Portanto, serem indicadores da qualidade social e do nível de serviço da cidade, portanto, espaços coletivos associados aos seus equipamentos, e serem também elementos ordenadores da paisagem cívica da cidade. Portanto, desempenham uma função muito importante, estruturante. Inclusivamente são um suporte da morfologia urbana e marcadores das funcionalidades urbanas do coletivo. Nós, digamos assim, no caso dos espaços coletivos, consideramos e achamos que, enfim, há aqui dois aspectos fundamentais a estudar. Portanto, estudar o seu espaço de transição entre ambientes e espaços públicos, porque achamos que tratar o espaço de transição envolvente irá criar uma dinâmica diferente, irá tornar, provavelmente, estes espaços e as suas atividades, enfim, à volta, não é? Mais inclusivas e agregadoras. Portanto, será um trabalho, digamos assim, de articulação com o sistema de espaço público, que nos parece prioritário, o que não quer dizer que depois, no âmbito do workshop, essa estratégia não possa desenvolver, enfim, e acrescentar ainda mais objetivos ou incluir, digamos assim, outros entendimentos. Até porque sabemos que o workshop, enfim, acabará por ser um processo, não é? Um processo em que será necessário estudar e analisar, e, portanto, um processo dialógico, não é? De análise, projeto e análise, portanto, nesse sentido. Vemos aqui algumas imagens dos espaços mais centrais, dos espaços públicos, não é? Algumas iniciativas que já foram apontadas aqui bastante interessantes e animadoras, enfim. O quarto tema que nos pareceu importante, sempre, digamos assim, para questões que estão relacionadas com a cidade, com a sua atratividade, com aumentar o seu poder de atração e torná-la mais desejável, atrativa, é o tema da iluminação do espaço. Consideramos, enfim, que nesse tema, ou esse tema deverá ser centrado na procura de soluções, digamos assim, para melhorar a performance da imagem da cidade. E, portanto, aqui procurar-se-á valorizar os espaços públicos e as suas arquiteturas, em princípio. Deverá haver, do nosso ponto de vista, dois tipos de preocupações que são essenciais. Uma de caráter mais estético e imagético, portanto, dar ênfase e legibilidade
a estrutura urbana, os espaços públicos de maior relevância, e encontrar formas originais de representar e promover as materialidades urbanas, recorrendo, digamos assim, um pouco ao ambiente noturno como virtualidade positiva da natureza. Portanto, a natureza, de facto, nos proporciona essa virtualidade natural. Não somos nós que criamos à noite e nós aproveitamos da noite para, enfim, fazer coisas interessantes. Outro tipo de preocupação, digamos assim, é de ordem expressamente funcional, ou seja, aumentar um pouco a capacidade de utilização, portanto, a capacidade prolongada de utilização do espaço público e das atividades que neles se poderão envolver. Portanto, uma boa iluminação pode, inclusivamente, proporcionar, enfim, o prolongamento do uso do espaço ao longo do dia, enfim, neste caso, ao longo da noite. E, portanto, entender, neste caso, a iluminação como uma dotação que a cidade necessita para se assumir, de facto, como lugar privilegiado de encontro e preparado para acolher acontecimentos e eventos de natureza diversa, que no fundo é um pouco o desafio que a própria Câmara está a lançar a nós e a si própria, tornar a cidade um palco privilegiado de acontecimentos culturais, que me parece até uma estratégia, enfim, muito interessante, muito apelativa e que vale a pena, efetivamente, trabalhar no sentido dessa estratégia. Pronto, estas são mais algumas imagens. Eu iria, não sei se eventualmente aqui para os alunos que temos aqui presentes, só uma breve nota relativamente à metodologia que iremos utilizar no workshop, muito breve. Portanto, inicialmente, em setembro, enfim, quando iremos começar os trabalhos, antes de começar o trabalho, iremos realizar um pequeno dossiê para orientar, obviamente, os trabalhos, já com algumas indicações e orientações de acordo também com os objetivos da autarquia. Iremos delimitar de uma forma um pouco mais clara quais serão, digamos assim, os âmbitos de intervenção. Iniciará claramente com uma visita à cidade, em que, enfim, serão apresentados os temas e clarificados melhor os objetivos. O workshop será, obviamente, desenvolvido por vários grupos, possivelmente de caráter multidisciplinar. Nós estamos a tentar reunir várias especialidades, para que isto não seja só um trabalho monodisciplinar, mas aberto, digamos assim, a outros especialistas, de modo a permitir, digamos assim, soluções mais interessantes, mais elaboradas e mais sustentáveis, ou pelo menos consistentes. No âmbito, digamos assim, desse processo, nós solicitaremos, digamos assim, depois, no final do dia, sempre uma síntese, uma reflexão do trabalho que será produzido e, de acordo, digamos assim, com essa metodologia, cada grupo depois terá que, efetivamente, apresentar as ideias e elaborar um painel de síntese no final do dia. E isso, digamos assim, permitirá proporcionar aqui momentos de crítica, de debate sobre a pertinência e adequação dessas ideias face aos desafios que a própria autarquia nos lançou. Haverá ainda 3 momentos de críticas mais aprofundados. Eu acho que isto, de facto, será um momento bastante importante no âmbito do nosso workshop. É como se fossem, digamos assim, pontos de situação, que nós costumamos dizer assim na nossa escola, pontos de situação mais aprofundados aos trabalhos em desenvolvimento e serão realizados por convidados, digamos assim, previamente selecionados para o efeito. E aqui, enfim, questões específicas sobre cada tema e com o objetivo de avaliar, no fundo, melhor a coerência e a validade dos resultados produzidos. No final, sempre da tarde, haverá uma conferência proferida por orientadores e convidados e serão conferências abertas, inclusivamente ao público, de modo, de facto, a possibilitar a interação do público com a comunidade técnica e científica que está envolvida ou empenhada na elaboração dessas ideias. O workshop depois, o processo do workshop terminará com uma exposição, uma apresentação dos resultados finais, produzidos pelos grupos de trabalhos, e uma análise crítica destes resultados por parte de um convidado e uma conferência conclusiva aberta à população em geral. Portanto, procuraremos, de alguma forma, dinamizar um pouco esse evento e ter algum contacto, aliás, não é, com essas conferências abertas ao público, com a própria população. Acho que terminei.
E fico por aqui.